Bom dia, bem-vindo a mais um programa Rodadas e Conexões, um programa do grupo AgroTour, em parceria com a revista Tour Negócios Online. Hoje falaremos sobre desenvolvimento humano, turismo, agronegócio e sustentabilidade. Três forças que impulsionam a economia e inspiram novos caminhos. É uma edição especial porque comemora o dia 9 de novembro, o Dia do Hoteleiro. Uma data que homenageia quem acolhe e transforma a hospedagem em experiências inesquecíveis. E para isso, tenho como convidados as seguintes pessoas. Felipe Tuono, da Ômega Treinamentos. Muito obrigada pela presença, Felipe. Olá, Cacá. Muito obrigado pelo convite. Lenora Schneider, da Nora Tour. Muito obrigada pela tua presença. Eu que agradeço, um prazer enorme estar aqui contigo e outros convidados. Como falaremos de hotelaria, temos também a presença do Regis Nogueira de Azevedo, presidente da IBIH. Muito obrigada, uma honra recebê-lo. É uma satisfação estar por aqui. E também a Denise Pacheco Cabral, do IRGA. Muito prazer, Bom Denise. dia, prazer, obrigado pelo convite. Sejam bem-vindos. Como falaremos de desenvolvimento humano, começarei então o nosso bate-papo com o Felipe, perguntando para ele, num mundo tão automatizado, qual é o papel humano nas empresas do futuro? Tua pergunta vem num momento muito oportuno, Cacá, porque mesmo com os nossos diferentes nichos, né, e momentos profissionais, a gente entende que nesse momento a tecnologia ela é o nosso novo colega de trabalho. Agora tem uma coisa que a tecnologia não consegue, talvez nunca conseguirá substituir, que é o nosso sentimento, a nossa sensação quando um outro ser humano nos ouve, nos escuta, entende nossas necessidades e nos ajuda a encontrar soluções. Então, dentro das empresas, né, dentro das organizações, o papel humano é cada vez mais estar atento às necessidades das outras pessoas, ouvir para entender e não ouvir para responder, trazer respostas prontas, para que daí então a gente consiga atender às necessidades daquele ser humano que está ali na nossa frente, não apenas sendo visto como um colaborador, um número, um dado, mas sim como um ser humano único. E daí eu te pergunto, quem é a Ômega Treinamentos e como ela ajuda a colocar isso tudo em prática? Perfeito. A Ômega Treinamentos é uma empresa que está no mercado há quase 10 anos, ano que vem, completo 10 anos, atuando com empreendedores, lideranças empresariais, fazendo com que a gente consiga concatenar, né, sincronizar todas essas variáveis de contexto de negócios, de comportamento humano, de metodologias de organização do trabalho, para que a gente consiga aquilo que todo mundo entende como sendo resultado, né? E as empresas hoje em dia entendem que resultado é os colaboradores fazerem o seu trabalho com satisfação e felicidade. E eu sei que o turismo é um dos grandes motores também da economia. Além disso, um gerador de conexões humanas, né? Quando a gente fala de turismo, a gente pensa em conexões. Como é que a Nora Tour vem fortalecendo isso? Especialmente eu sei que tu tem uma parceria com a Rosa Amigo e também uma presença muito forte no turismo. Conta para nós, Lenora. Olha, realmente o turismo é um setor que movimenta a economia nacional. A Noratur, ela tem mais de 10 anos também já no mercado e ela tem como eu sou a diretora, né, CEO, eu tenho a minha experiência nas organizações também públicas, né, porque também já servi, né, ao estado do Rio Grande do Sul como analista de turismo, né, durante muito tempo. E eu aprendi, né, a gente aprende a fazer e articular, né, as parcerias. Então eu me aposentei como diretora de relações com o mercado e parcerias e acredito muito, Cacá, que a gente o turismo se movimenta em cadeia, sabe? Não existe uma entidade apenas, ele vai articular com a hotelaria, com as agências, com os transportes, né? Trazendo às pessoas a maior satisfação que é poder, né, depois da missão cumprida do trabalho, ter o seu lazer também, ter a sua felicidade em viajar, em conhecer e se conectar com outras culturas. Eu acredito muito nisso. Então, a Noratur, ela vem com um propósito, né, nós temos 2 eventos
que colocaste bem, que é o Arroz Amigo, né, que é um evento paralelo a qualquer outro evento, né, que aconteça no cenário econômico, né, e também da cultura também da questão da saúde, também que a gente estava falando. Mas ele vem com esse propósito, né? E buscando um outro lado, que eu acho que é o mais bonito, que é da solidariedade, né? O Arroz Amigo é um evento, então, o que é um evento? É um movimento lá que surgiu em 94, lá no Hotel Serrano, dentro do Festival de Turismo de Gramado. Nós tivemos a ideia de fazer alguma coisa que trouxesse integrasse as pessoas, articulasse, esse evento ele traz a gastronomia, né? E posso falar um pouquinho mais dele, um pouquinho. Claro, Nesse momento. à vontade. Não, a gastronomia, e a gente pensou como que nós poderíamos trazer essa amizade que a gente tem, que a gente trabalha, né? Nesse setor que se integra, se articula, mas que tem o princípio da ética, principalmente das amizades. Eu acho que isso é um legado que eu tenho, que eu trouxe, né, para a Noratur. Então, o Arroz Amigo ele foi criado o propósito de trazer alimentos, eu posso até mostrar aqui para vocês, a trazer os alimentos, né, pelos convidados, e ele tem um avental onde nós estamos articulados, estamos integrados, com o propósito de que os convidados tragam alimentos não perecíveis que serão doados a uma instituição cadastrada junto à prefeitura municipal. Então, só dando um spoiler, é exatamente isso, né? O Arroz Amigo ele tem esse propósito antes da Fome Zero. Então, é uma coisa muito antiga, né? Já digo assim, de um tempo. E as pessoas trazem os alimentos e depois a entidade participa dos eventos e ela recolhe e leva para a quem precisa. Já que a gente falou de arroz, eu vou pular para Denise, então. Denise, a gente sabe que o IRG é referência em pesquisa e sustentabilidade e que o arroz gaúcho é reconhecido nacionalmente. Me conta um pouquinho como está a campanha de valorização do arroz e como incentivar esse consumo, como desmistificar alguns mitos. Isso, a rede social é uma maravilha, né? Mas ela acaba, às vezes, gerando muito conteúdo que causa uma desinformação, né? Então acaba acontecendo muito isso de ter mitos relacionados ao arroz, né? Então a gente vem com essa campanha justamente buscar junto a influenciadores e TVs, enfim, uma multiplataforma, divulgar isso, né? Os benefícios do arroz para a saúde, né? O trabalho do IRGA, então, em relação à pesquisa e extensão, o IRGA tem 37 escritórios, que são os núcleos de pesquisa espalhados pelo Rio Grande do Sul. Tem 6 estações experimentais e que também ajudam, então, o produtor, né? Prestam esse serviço ao produtor para que seja, então, gerado o melhor arroz, né? 70% do arroz consumido no Brasil é aqui do Rio Grande do Sul. Então, isso é um orgulho nosso, né? Ser esse produtor de arroz. E a gente tentar resgatar, né, a comida de verdade, que é o que a gente busca. Já tem vários estudos, né, que falam que o consumo de ultraprocessados está crescendo muito e com isso cresce também a obesidade, sobrepeso, né, e os problemas de saúde. Então, não é de hoje, né? Se a gente olhar o nosso passado, quando a gente comia comida de verdade, né, nós estávamos com a nossa saúde muito melhor, né? Hoje as nossas crianças já estão doentes, né? De tanto uso dos ultraprocessados. E como é que o IRGA tem trabalhado isso nas divulgações, no trabalho realmente dele na prática? Assim, fora essa parte de pesquisa com cultivares, né? Que então ajuda o produtor lá a produzir, então, em menor área, ter maior produtividade, então, de uma forma sustentável, né? A gente tem esse trabalho de valorização do arroz com palestras, né? Parcerias, a gente já fez parceria com o Arroz Amigo também, né? Para incentivar o consumo do arroz. Mas não só incentivar o consumo pelo consumo, né? E nas palestras, junto com outras instituições de ensino, multiplicar a informação de como o arroz é benéfico para a saúde, né? E também nas campanhas publicitárias.
A gente está com essa campanha nacional de valorização do arroz, vai ser então uma grande campanha publicitária, que vai envolver vários veículos, influenciadores, e que a gente vai conseguir multiplicar então mais isso, e que o Brasil conheça o serviço do IRGA, né, o trabalho que o IRGA realiza. Porque o IRGA é muito aqui, né, regional, é uma autarquia do estado, né? Então, assim, a gente consegue levar o arroz, o conhecimento de onde o arroz que a pessoa lá no outro estado está comendo, colocando na mesa, que é feito aqui, tem qualidade, tem pesquisa. Sejam bem-vindos no nosso programa para participar dessa divulgação, vai ser um prazer. Mas voltando ao nosso tema principal, vamos falar de turismo e hotelaria. Este programa está indo ao ar justamente durante a Festures, Feira Internacional de Turismo, que acontece em Gramado. E a gente não consegue pensar em turismo sem pensar em hotel. O hotel é o primeiro e o último momento quando a gente fala de turismo, porque a experiência, ela realmente passa por uma hospedagem. Então eu te pergunto, Regis, como está o cenário atual da hotelaria do Rio Grande do Sul? Bom, primeiro, Cacá, queria ressaltar que dia 9 de novembro, dia do hoteleiro, foi criado essa data há 79 anos, no ano de 1936, pela BH Nacional. O ano que vem se completa 80 anos da data A minha esposa sempre diz que eu tenho histórias para contar, mas as histórias que venham a me procurar. E eu fico aqui, Eleonora, veja que em 1965 a 1978, esse local que nós estamos aqui pertencia a uma empresa chamada Sanrig, que é a Bungborn, que era todo esse edifício e da qual eu frequentava muito. Então, nas recordações, sempre vem, né? Vem com isso, as histórias vêm, Sempre. e tem muita história. E aqui, nesse local, era a contabilidade. Veja, né? É uma coisa. E muitas vezes eu sonho que estou aqui. E quando entrei aqui, vem o impacto, as memórias dos colegas, né? Que era muito grande, que era todo o edifício. Sim. Né? Veja. Hoje o senhor representa a rede hoteleira. Exatamente. Eu lembro, e inclusive a Samrig, eu também agora voltei no tempo, porque a Samrig, ela patrocinou muito das nossas campanhas para o turismo do Rio Grande do Sul. Se eu lembro bem, lembras? Sim, Isso sim. através da nossa agência de publicidade, exatamente. A Sanrig pertencia, hoje é Bungborn, né? Continua ao grupo Bung, que é a terceira maior empresa de alimentos do mundo. Exato. Que tem praticamente em todos os países aí, né? É uma história. É É uma história. Agora vamos falar da hotelaria, bem as recordações, sabe? Boas recordações. essa boa memória. Mas quando assumiste atualmente a BIH, quais foram os desafios, então, enfrentados aqui? Rio Grande do Sul passou recentemente pela enchente. 497 municípios, 439 foram afetados, né? O que realmente tu enxerga como desafio hoje para a rede hoteleira do Rio Grande do Sul? Os desafios são muitos. Primeiro que houve hotéis aqui em Porto Alegre, onde nós temos 490 hotéis, temos 21 mil, estou falando em número de redondos, leitos. E houve não só a enchente, como houve a Covid, da qual tivemos paralisações, e o que o hoteleiro perdeu não se recupera, porque nós continuamos com os funcionários tentando manter, mas alguns hotéis aqui não voltaram. Aqui no centro histórico, nós temos ao redor de 240 hotéis
E com a enchente, nós perdemos com a Covid, 2023, nós perdemos a coisa. Então, financeiramente, é um desastre que temos que repor isto aí. Muito pouca ajuda, ou para não dizer zero ajuda das autoridades, muita conversa, mas veja, a nossa carga tributária aqui não nos ajudou em nada. É um desafio. Tanto o município como o Estado e a União, né? O turismo, a classe hoteleira, ela precisa do convention, ela precisa de autoridades para isso aí, e nós não temos um respaldo do que nós necessitamos. Nós somos pouco ouvidos, né? Veja que quando tem que nomear um secretário de Estado, e vamos começar lá para o Ministério do Turismo, nós sempre é um político. Possivelmente um hoteleiro ou alguém envolvido no trade. E espero que agora em 2026 a nossa classe seja ouvida, né? Seja escutada, veja os nossos problemas. Nós temos que ser ouvidos, e onde colocar todas as nossas necessidades. Felipe, daí quando a gente fala de conexões, fala realmente de apoio, sustentabilidade e tudo mais, fala dessas necessidades que o setor envolve, também o setor hoteleiro, eu fico pensando que preparar as pessoas faz uma grande diferença. O que tu me diz sobre isso? Perfeito, né? Escutando o Regis, a gente consegue entender que isso que ele trouxe como sendo os desafios do setor do turismo e do setor hoteleiro, acontece também em diversos segmentos. E olha como o impacto, às vezes, da nomeação de um ministro vai impactar lá na ponta, né, Regis? Aquela pessoa que está atrás Do hotel, né? Exatamente, né? E até convido o telespectador a assistir esse contexto, né? Às vezes a nomeação de um ministro ou de um secretário vai impactar no ânimo, no senso de propósito, na capacidade de entrega daquela pessoa que está ali do outro lado do balcão ou que está recebendo alguém que está chegando numa cidade. Então, em âmbitos gerais, o que a gente pode entender? Que os desafios das lideranças atuais é gerar algo que é extremamente falado, tanto nas universidades quanto dentro das organizações já, que é o senso de propósito na hora de trabalhar. Também. Né? Que é engajamento, comprometimento, sentido. Eu até arrisco dizer, fazendo um exercício de futurologia aqui, que talvez em 5, 10 anos a gente vai ver pessoas muito menos passando uma carreira numa mesma empresa e muito mais engajando em projetos que façam sentido, num curto espaço de tempo, mas digamos que de 3 em 3 ou de 5 em 5 anos, eu desengajo daquele projeto, Leonora, que talvez não faz mais sentido para mim, e vou trabalhar numa outra empresa, uma outra organização, ou com uma outra pessoa que é inspiradora por algum motivo. Então, o grande desafio das lideranças empresariais e talvez até lideranças institucionais, né, da União, do Estado, dos governos, é gerar um senso de sentido onde eu me sinta envolvido naquilo que eu sou convidado a participar. Porque senão, ontem mesmo eu estava num evento no município de Nova Santa Rita, a convite da CISA, e nós falávamos a respeito de que se eu não vejo sentido em estar aqui, eu procuro algum outro local, alguma outra instituição, alguma outra comunidade onde eu me sinta pertencente, e lá eu vou fazer aquilo que a psicologia positiva chama de florescer, que é onde eu vou entregar o meu melhor, é onde eu vou absorver o melhor das pessoas, e ali eu vou me sentir que eu estou entregando o meu melhor, eu estou fazendo o meu trabalho, que é aquilo que as empresas esperam de mim, só que eu vou fazer tudo isso feliz.
satisfeito e podendo fazer cada vez mais. Eu tenho certeza que tu, que vive num instituto que é vinculado politicamente, vocês também têm limitações, né, Denise? Não só a nível político, acredito, mas também a nível de pensamento, de propósitos e tudo mais, né? O que tu me diria, assim, das limitações que vocês vivem no dia a dia? Nós temos muita burocracia que envolve, né, o serviço público, né, mas a gente tem muita parceria nesse sentido, falando um pouco da sustentabilidade. Por exemplo, o IRGA oferece o selo ambiental desde a safra de 2008, 2009. Nossa, bastante. E então, para os produtores que dão força para aquela parte das boas práticas, né, na agricultura. E hoje o governo estadual vai fornecer um valor, né? O produtor vai receber um valor, uma contrapartida por essas boas práticas. Porque é muito caro, é muito burocrático, é muito exigido do produtor, né? É muito caro ser sustentável, né? E o produtor não tinha essa valorização. Então agora, com esse programa do governo, os produtores vão poder também, né, ter essa contrapartida aí, e com isso quem ganha, né, somos todos nós com a sustentabilidade do nosso estado. Resultados melhores, né? Exato. Que é o que a gente busca todos os dias. Bom, a conversa tá maravilhosa. A gente tem aqui 4 assuntos extremamente densos e importantes, mas eu preciso encerrar o programa. Então, antes de encerrar, eu vou deixar uma pergunta para vocês, que é realmente o que vocês acreditam que são os novos propósitos, as novas conexões nas atividades de vocês. Vou começar com a Lenora. Quais são as novas conexões que a gente pode esperar, Lenora? Como, por exemplo, do Arroz Amigo. Bom, eu acredito muito na área do turismo e do evento, sabe? Porque nos municípios que hoje nós podemos colocar dentro do calendário estadual e nacional de eventos turísticos, né, e de técnicos científicos, as pessoas, elas têm oportunidades de conhecer novas culturas também, porque o hóspede traz a sua cultura, ele vai se relacionar com o motorista de táxi, o condutor do Uber, ele vai conversar com a cozinha, ele vai interagir, realmente conhecer um pouco mais das culturas dos estados. Regis, considerando que a gente está acontecendo a feira de turismo, essa feira internacional tão importante realmente, que conecta o trade realmente como um todo e não só o hoteleiro, o que tu enxerga que pode acontecer de novas conexões? Olha, para acontecer novas conexões, temos que lembrar que o turismo recupera países economicamente e não é olhado dessa maneira. Vemos exemplo Portugal, exemplo a Espanha, que foi através do turismo que cresceu. Então, o hotel, quando ele deixa um quarto vago, deixa um apartamento vago, não se recupera mais esse dinheiro. O que foi perdido, né? O que nós temos que ter por parte das autoridades, repetindo, uma visão melhor do turismo, porque, veja, se nós conseguirmos que tenha incentivos fiscais e financeiros com prazos a longo prazo, nós podemos modernizar o nosso hotel, porque não tem. Se você chegar no hotel, quer uma cama boa, quer um banheiro bom, quer ser atendido, e para isso nós precisamos ter pessoas que vão dizer, preparo de funcionários, preparo para isso aí. Mas os hotéis têm as suas dificuldades financeiras que não é visto pelas nossas autoridades, né? Isso é necessário, é uma revisão geral de que a hotelaria necessita de apoio e de visões mais técnicas. Por exemplo, nós vemos hoje a informática. Se não tiver informática no hotel,
Não é mais No papelzinho? no papelzinho que se registra. Sem dúvida. O Rio Grande do Sul teve um acréscimo agora, talvez com os nossos irmãos do Cone Sul, que vieram mais a presenciar aqui conosco. O Rio Grande do Sul aumentou nesse ano 6%. Mas comparado com Santa Catarina, nós ainda estamos muito atrás. Embora nós estamos perdendo só para Santa Catarina e para o Rio de Janeiro. E estamos em terceiro lugar, mas temos de construir novos hotéis, nós temos que remodelar os hotéis para o bem servir aos hóspedes que estão aí. E tu, Felipe? Para encerrar esse bate-papo, então, como é que tu enxerga as novas conexões? Perfeito. Então, eu entendo que todos esses segmentos, né, interligados, todos esses desafios vão passar por lideranças dispostas e preparadas a encarar todos esses desafios, a criar soluções, se conectar, se interligar para criar soluções e transmitir isso para seus colaboradores, para seus liderados. Mas a gente vai precisar, sim, de pessoas engajadas nisso, que queiram transformar essa realidade. E eu deixo uma pergunta para você que é empresário ou para você que é líder de uma equipe: você tem se preparado? Você está preparado? Como você se sente diante do desafio? Porque é papel dos empresários e das lideranças buscar essa qualificação, buscar essas soluções. Isso vai totalmente ao encontro do que eu acredito, do meu propósito, que eu manifesto, né, no meu trabalho, nos treinamentos, justamente para preparar lideranças para serem aquilo que eles acreditam que o mercado precisa. Muito obrigada. Bom, hoje conversamos então com Felipe Tuono, Lenora Schneider, Regis Nogueira de Azevedo e Denise Pacheco. Falamos sobre pilares muito importantes para a nossa economia, para o nosso turismo, para o nosso desenvolvimento humano e também para a nossa agronomia. Quanto assunto realmente importante e que precisamos olhar com mais cuidado, com mais detalhe. E também agradecemos mais uma vez ao nosso parceiro de sempre, o Sal Boiadeiro, que é o tempero para termos no nosso churrasco, na nossa cozinha e também acreditando que as nossas conexões precisam de tempero. Por isso, o Sal Boiadeiro lançou também a possibilidade de trazer a sua marca para a embalagem, então, e servir como brinde empresarial. Conheçam o Sal Boiadeiro, realmente na minha cozinha não falta e eu comecei a utilizar em tudo. Realmente é muito bom. Além disso, eu agradeço a participação da Ferreira Congelados durante a Feira Festures, que está acontecendo, e apresento para vocês a revista Tour Negócios Online. Essa daqui é a capa da participação na Festures. Essa revista está completa, cheia de assunto e com muitos patrocinadores e participantes sensacionais. A revista, então, ela tem uma tiragem de 2.000 exemplares. É uma revista que ela acontece para eventos sazonais e fica o convite. Participe como patrocinador, como empresário dessa revista que acontece com frequência e que traz realmente, na verdade não traz, ela leva a sua marca, leva a sua empresa até leitores realmente qualificados. Muito obrigada. Aguardo você no próximo sábado, às 9h30 da manhã, no canal 524 da TV RS Play.